E aí, pessoal, mais uma semaninha concluindo aí, né? Mas a gente tem que começar a falar de um assunto para finalizar essa função do primeiro grau. Assunto esse que a gente não discutiu aqui até agora, né? As atividades que a gente está vendo até agora, a maioria delas vinham com aquela função montada, né? A função do primeiro grau, f de x é igual a x mais b, né? Sempre vinha aquela funçãozinha montada, que é a mesma, ou então pode ser escrita assim, y igual a x mais b, que é a mesma coisa. A pergunta é a seguinte: e quando essa função não vir montada para você, ela não estiver pronta para você, mas você tiver, por exemplo, dois pontos que estão nessa função, vamos chamar aqui de ponto A, né? Tá aqui, ó, ponto A e ponto B. Você tem dois pontos então nessa função, ou seja, representado por essa reta, tá? E com esses dois pontos você vai ter que construir essa função f de x é igual a x mais b. Como que a gente vai proceder para fazer isso? Essa técnica de achar uma função do primeiro grau dados os dois pontos. Isso é muito importante. Essa técnica que vocês vão ver agora, ela é muito interessante, ela é boa de se trabalhar, porque ela é um conteúdo lá do 8º e 9º ano, do ensino fundamental. Mas no terceiro ano, provavelmente, vocês vão ver uma nova técnica de achar uma lei de formação, uma fórmula que represente uma função do primeiro grau. Tá? Então, tá claro isso, né? Nós vamos aprender agora uma maneira de achar uma fórmula matemática, uma lei matemática que representa uma função do primeiro grau, dados dois pontos que pertencem a essa função. Não pode ser de outra função, tem que ser aquela que foi dada. Tá bom? Então, a ideia aqui é a seguinte. Vamos pegar o ponto A aqui, então, e vamos substituir esse ponto A, os valores do ponto A. Deixa eu só corrigir, então, a posição aqui. O ponto A, ele tem coordenadas, como vocês estão vendo aqui, ó. Ele tem coordenadas para o x é 3, né, e para o y é 1. Se a gente pegar esse ponto A e a gente substituir nessa função do primeiro grau, como é que ficaria então se a gente substituísse esses valores lá dentro da função? No lugar de y, você concorda que o y aqui, quem faz o papel do y é 1, né, no par ordenado, nesse ponto A? Então substitui esse valor lá. No lugar de y, você coloca 1. Ok? E no lugar do x, você vai colocar o 3. Então vejam que o y aqui vale 1, o a é um valor desconhecido, é o coeficiente angular, que nós já sabemos que ele existe ali. Então esse a eu não vou mexer com ele. E o x aqui, eu vou substituir pelo valor do ponto A. Então o ponto A, o x, vale 3, ok? E aí, mais o coeficiente b, que é o coeficiente linear. Então, o que eu quero que vocês percebam é que a técnica é essa. A gente vai ter que montar um sisteminha, onde as duas incógnitas que nós vamos ter que descobrir é o valor de A e o valor de B, para poder achar a regra da função, a lei da função. Tudo bem? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente: substituam os valores de x e de y no lugar de x e y na regra da função matemática, ou seja, da função do primeiro grau. Pega o ponto A e substitui. A mesma coisa vocês vão fazer com o ponto B, galera. Quem que é o ponto B aqui? O ponto B tem coordenadas 2 e 4, então vou fazer essa substituição lá do mesmo jeitinho, tá? Só lembrando, pelo amor de Deus, não vamos esquecer disso, que o primeiro valor é x, o segundo é y, tá? E aí você vem aqui, no lugar de y você coloca 4, no lugar de x você coloca 2, opa, 2, 2, 2, 2. No lugar de x você coloca 2. Tranquilo?
Olha aí, coloquei de vermelho para você ver que lá no lugar das variáveis x e y, substituir pelas coordenadas dos pontos. Christian, mas toda vez vai fazer assim para poder encontrar essa regra, essa lei da função? Sim, toda vez. É uma técnica que a gente vai usar sempre. Tudo bem? E aí agora vamos organizar esse sisteminha, que aqui nós temos um sistema de equações do primeiro grau, tá? Virou um sistema de equações do primeiro grau. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui vai ficar 3a mais b. Agora eu não vou destacar mais, tá? 3a mais b igual a 1. E o outro é 2a mais b. Olha, eu estou pegando isso aqui, estou reescrevendo bem organizadinho aqui. 2a mais b igual a 4. Olha, nós temos um sistema de equações do primeiro grau, conteúdo do ensino fundamental, né, galera? Sistema de equações do primeiro grau. Se algum aluno tiver com muita dificuldade, por favor, não tenha má vontade. Vamos abrir uns vídeos do YouTube. Lá tem um monte de aulas sobre sistemas de equações do primeiro grau. Aqui eu não vou paralisar essa aula para ficar explicando detalhadamente isso, tá? Eu vou resolver aqui explicando, mas não vai ser aula específica disso, de equações, sistemas de equações do primeiro grau. Mas caso você sinta essa necessidade de melhorar o entendimento, abra os vídeos no YouTube, estão lá à disposição, é uma ferramenta que está lá para ajudar a gente mesmo, né? Agora cabe a nós tomarmos essa iniciativa. Então, pessoal, como é que a gente vai resolver esse sisteminha? Vamos lá. Você está percebendo... Deixa eu trocar agora, eu vou trocar a cor. Você está percebendo aqui que nós temos 3a e 2a. Esse 3 e 2 não dá para cancelar eles, né, para eliminar uma dessas incógnitas, desses valores aqui, dessas variáveis de a. O b, eu já tenho valores iguais, ó. 1b, 1b. Só que os dois são positivos, tá vendo? Os dois são positivos. Para eu poder cancelar, eu tenho que fazer um desses duas incógnitas ficar negativa. E para uma delas ficar negativa, eu vou ter que multiplicar por menos 1. Então, você escolhe ou a equação 1, ou a equação 1, ou a equação 2, para inverter os sinais. Tá? Eu acho que, sei lá, vou pegar aqui a segunda equação. Se quisesse pegar a primeira, poderia. Vamos multiplicar tudo aqui por menos 1. Tá? Então, aqui, ó, eu vou ter, se eu multiplicar por menos 1, a primeira eu não mexi com nada, então a primeira equação é 3a, não mexi nada com ela, mais b igual a 1. A segunda equação é 2a, só que agora eu vou multiplicar por menos 1, eu vou inverter os sinais dela, ok? Então vai ficar 2 vezes menos 1 dá menos 2a, mais 1b vezes menos 1 dá menos 1b, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Ó, multipliquei. Aí você fala assim, Christian, mas de onde você multiplicou por menos 1? Não, eu peguei o menos 1 justamente para inverter os sinais das parcelas aqui dessa equação 2. Tá? Então, pessoal, aí no caso, ó, você agora vai poder adicionar as duas equações, tá? Adicionando as duas, você vai achar o valor de b, o valor de a, desculpe. Então, por exemplo, ó, mais b com menos b, 0. Isso aqui agora não vai existir mais. 3 menos 2 dá 1a. 1a. 1 menos 4 dá menos 3. Aí você não pode errar esse sinalzinho, né? O sinal aqui é fundamental. 1 menos 4 dá menos 3. Então, o meu a, ele vale menos 3. Tranquilo? Ora, ora. Então, se o a vale menos 3, agora fica fácil de achar o b. Vai ver só? Pega a equação 1 aqui. Pega a equação 1. Poderia pegar a equação 2? Poderia. Eu vou pegar a equação 1. 3a, o a vale menos 3, mais b, que é igual a 1. Então, aqui vai dar menos 9, mais b, que é igual a 1. Veja aqui, ó, no lugar de a, eu substituí por menos 3 aqui, ó. Então, vai ficar 3 vezes menos 3 dá menos 9, mais b, que é igual a 1.
Então, B vai dar 1 mais 9, porque o menos vem para cá somando. O B vale 10. Gente, se eu tenho então o valor de A e o valor de B, ora, a minha função vai ficar assim, ó. Vamos pegar aqui então de vermelhinho. F de x é igual a x mais b. F de x, olha só, quem que é o meu A? Menos 3x mais o valor de b, que é 10. Então preste atenção nesse detalhe. Eu não estou, para montar a função, eu não preciso mais substituir x e y, só vou substituir o a e o b no final. O valor de a e de b no final. Então, meu f de x é igual a menos 3x mais 10, ou y é igual a menos 3x mais 10. Certinho? Essa é a minha formação, é a lei de formação dessa função que representa a reta, tá? Essa função y aqui, ó. Então, eu estou com a função montada, eu posso fazer qualquer cálculo que eu quiser com ela. Eu posso achar qualquer valor de y que eu quiser dado x. Então, ou seja, eu tenho uma ferramenta na minha mão aqui. Então, tá aí, dados 2 pontos, usando sistemas de equações do primeiro grau, eu monto a função do primeiro grau, tá? E só para comprovar o que a gente falou, vocês estão vendo esse termo rabiscadinho aqui? É a função que já estava pronta e montada aqui, né? Nesse problema, mas eu tirei para a gente já não antecipar a resposta. Mas aqui, ó, apagando, tá aí, y igual a menos 3x mais 10, ok? Pessoal, vou fazer mais um videozinho, tá, explicando sobre como montar uma lei de formação, uma função do primeiro grau, utilizando um sistema de equações, tá? Dados 2 pontos lá. Valeu? Um abraço, obrigado, até mais.